Ok, então vamos verificar agora tipos de retas em relação ao plano XY. São três retas: a reta genérica, a reta de nível e a reta vertical. Então a reta genérica é uma reta que tem uma inclinação qualquer, ela é oblíqua em relação ao plano XY. Seus valores de cotas são distintos. Um exemplo, aqui temos uma caracterização de uma reta genérica. A projeção da reta genérica, aqui temos valor de cota 2 e um valor de cota 4. Temos variabilidade entre os seus valores de cota. Então aqui poderia ter o valor 400 e aqui o valor menos 2. É uma reta genérica. Então esta reta daqui, ela tem a variabilidade de declividade superior a zero, excluso o zero, e inferior ao infinito, porque não se trata de uma reta vertical. Ou seja, a declividade desta reta ela pode variar. Podemos ter valores elevados de declividade, uma grande variabilidade na vertical, para uma pequena variabilidade na horizontal. A declividade pode ter valores de 200%, 300%, 1000%, 10.000%, tá? Grande variabilidade na vertical para uma pequena variabilidade na horizontal. Por isso que é menor que o infinito. E superior a zero, porque esta reta genérica ela pode ser praticamente paralela, ou seja, uma pequena variação na vertical para a variação constante na horizontal. Então, neste caso, a declividade se aproxima de zero, mas é excluso o zero. Então, um exemplo, aqui podemos ter o valor 2 e aqui o valor 2,1. Tem uma variabilidade 0,1 na vertical, um valor constante na horizontal. Então, a declividade de uma reta genérica, ela pode se aproximar de uma reta vertical e ela pode se aproximar de uma reta de nível, mas não é nem uma reta vertical e também não é uma reta de nível. E o intervalo, como é o inverso da declividade, a sua variabilidade também ela é similar. O intervalo é menor que o infinito e superior a zero. E a inclinação de uma reta genérica? A reta genérica ela pode ter valores inferiores ao 90, excluso o 90, porque se for igual a 90 se trata de uma reta vertical, e superior a 0 grau, porque se for igual a 0 graus vai ser uma reta de nível. Que na maioria dos casos, da maioria dos problemas, a gente trabalha com a reta genérica. Uma outra reta que vamos analisar é a reta de nível. O que é a reta de nível? É quando, no mínimo, dois de seus pontos têm os valores de cotas inteiras. Com isso, todos os pontos têm o mesmo valor de cota. É uma reta horizontal, ela é paralela ao plano XY. Então, uma reta de nível aqui, temos a projeção da reta de nível com valor de cota 4. E a sua caracterização é dessa forma, simplesmente a projeção da reta com a nomenclatura, uma letra latina minúscula com seu respectivo valor de cota. Então, neste caso, a declividade da reta de nível é zero, porque não temos variabilidade na vertical. E o intervalo, como o intervalo é um inverso da declividade, o intervalo vai tender ao infinito. E a inclinação de uma reta de nível é zero. Ela não tem inclinação em relação ao plano XY. Ela é paralela ao plano XY. E a outra reta é a reta vertical. Então, a reta vertical ela é perpendicular ao plano XY. Ao ser perpendicular ao plano XY, o que acontece? A sua representação vai ser um ponto. A projetante ela vai passar por todos os pontos da reta vertical, vai projetar um único ponto. Por isso que esse ponto é caracterizado por uma letra latina minúscula, porque este ponto daqui, na verdade, é uma reta no espaço 3D. A declividade tende ao infinito. Basta escolher os dois pontos quaisquer dessa reta daqui, um valor de cota 13 e um valor de cota 10. A variação na vertical são 7, divididos pela variação na horizontal, mas a variação na horizontal não temos, não existe. Então, a tendência é ao infinito. Então, a declividade tende ao infinito. E o seu intervalo é zero, porque a variação na horizontal em relação à vertical vai ser zero. Zero divididos por qualquer valor estabelecido na vertical, vamos ter o valor zero. E a inclinação é 90 graus. O ângulo que esta reta forma com o plano XY é um ângulo de 90 graus.
Esses são os tipos de retas em relação ao plano XY. Muito bem, pertinência de ponto à reta. Então, temos uma determinada reta no espaço e temos esses dois pontos, ponto A e o ponto B. Para que um ponto pertença a uma reta, são necessárias duas condições. Que a projeção do ponto coincida com a projeção da reta e que o valor de cota do ponto seja o mesmo valor de cota do ponto correspondente da reta. Um exemplo, estamos visualizando aqui no tridimensional. O que acontece? A projeção desse ponto A coincide com a projeção da reta. Então, na projeção, as projeções coincidem. Mas uma condição não é o suficiente para caracterizarmos a pertinência de um ponto a uma reta. É necessário rebater para verificar os seus valores de cota. Então, uma perpendicular a esta projeção. Nesta perpendicular, vamos marcar o valor correspondente de duas unidades. Marcamos a diferença de cota do ponto para o plano que desejamos rebater. Escolhemos o 2 porque o 2 já se encontra aqui, então não é necessário rebater. Então, 4 rebatido em 2. E podemos caracterizar aqui G rebatido ao valor 2, ou seja, toda essa reta está em verdadeira grandeza. E agora vamos rebater o ponto A e o ponto B. Aquele ponto que coincidir com a reta, obrigatoriamente pertence à reta. Então vamos rebater o ponto A para o valor de cota 2. Vamos traçar aqui uma perpendicular e marcamos nesta linha daqui o valor de uma unidade, porque é 3 rebatido em 2. Vocês vão ver que vai coincide com esta reta. Então, o ponto A pertence à reta. E o ponto B? O ponto B tem o valor de cota 5. Quando rebatemos o ponto B, podemos prolongar esta reta daqui, porque obrigatoriamente o rebatimento coincidirá, no caso, nesta linha. Vamos rebater. O ponto B tem valor 5. Então, B rebatido em 2, vamos marcar 3 unidades. O que acontece ao marcar aqui o valor de 3 unidades? O ponto B ele vai ficar com a projeção externa a esta reta, ou seja, não coincide com a reta. Ponto B rebatido em 2. Por isso que a gente faz o rebatimento. Rebater, transferir tudo para o mesmo plano de cota constante. Então, A pertence à reta por quê? Devido às duas condições. Projeção do ponto coincide com a projeção da reta. E o valor de cota do ponto coincide com o valor de cota da reta. E o ponto B não pertence porque somente uma única condição não é o suficiente para a pertinência de ponto à reta. Então, o ponto B não pertence à reta e o ponto A pertence.